Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos recomeçar a leitura do livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever nesse canal. Se quiser, deixe seu like. Não esqueça, suporte esse canal com as doações. Ative as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos recomeçar. Se quiser, deixe seu comentário. Faça a sua pergunta. Do que compete a um príncipe acerca da milícia? Deve, portanto, um príncipe não ter outro objetivo, nem pensamento, em tomar como arte a sua coisa alguma que não seja a guerra. Sua ordem e disciplina, porque esta é a única arte que compete a quem comanda. É de tanta virtude que não só mantém aqueles que já nasceram príncipes, como também muitas vezes permite que homens de condição privada ascendam ao principado. Inversamente, vê-se que os príncipes que pensam mais em refinamento do que nas armas, perdem seu estado. A primeira razão que te leva a perder teu estado é negligenciar essa arte, e a razão que te faz conquistá-lo é ser versado nela. Francesco Sforza, por ter exército de cidadãos privado, tornou-se duque de Milão e seus filhos, por fugirem do desconforto do exército. De duques tornaram-se cidadãos privados. Entre um dos males que a falta de armas acarreta é tornar-te desprezível, que constitui uma daquelas infâmias das quais o príncipe deve proteger-se, como explicarei abaixo. Não há qualquer comparação entre um homem armado e outro desarmado. Não é razoável que um homem armado obedeça de bom grado a quem esteja desarmado, nem que o desarmado se sinta seguro entre servidores armados, pois havendo desdém em um e suspeita no outro, não é possível que entrem em acordo. Portanto, um príncipe que não entenda de exército, além de outros inconvenientes, como dissemos, não poderá ser estimado por seus soldados, nem confiar neles. Portanto, o príncipe não deve jamais afastar o pensamento do exército da guerra, e durante a guerra deve praticá-la mais ainda do que durante a guerra. Isto pode ser feito de duas maneiras, com obras e com a mente. Quanto às obras, além de preservar bem organizados e treinados seus exércitos, deve realizar calçadas e, através delas, acostumar o corpo aos desconfortos e também aprender a natureza dos lugares, conhecer como se elevam os montes, como descem os vales, como jazem as planícies e compreender a natureza dos rios e dos pântanos, colocando nisto um grande empenho. Este conhecimento será útil de duas maneiras. Primeiro se aprende a conhecer o país, o que permite melhor planejar a sua defesa. Depois, através do conhecimento e prática daqueles sítios, pode com facilidade compreender qualquer outro novo lugar que seja necessário explorar. Os montes, vales, planícies, rios e pântanos, que estão, por exemplo, na Toscana, têm certa semelhança com outros das demais províncias, de tal modo que a partir do conhecimento do território de certa província, pode facilmente chegar ao conhecimento de outras. O príncipe a quem falte essa perícia, carece da primeira qualidade que deve ter um capitão, porque é esta que ensina a ir de encontro ao inimigo, tomar os alojamentos, guiar os exércitos, organizar as batalhas e atacar as cidades com superioridade. Os louvores que os escritos fazem a Felipemenes, príncipe dos aqueus, é que nos tempos de paz não pensava senão nos métodos de guerra, e quando estava nos campos com os amigos, muitas vezes parava e lhes perguntava: se os inimigos estivessem em cima daquele monte, e nós aqui embaixo, qual de nós estaria em vantagem? Como se poderia atacá-los, conservando nessa formação? Se quisesse bater em retirada, como teríamos de fazer? Se eles batessem em retirada, como fazeríamos para persegui-los? E caminhando apresentava-lhe todos os casos que poderiam acontecer a um exército, ouvia a opinião deles, expunha a sua, corroborava-as com razões, de tal modo que através dessas contínuas reflexões, não pudesse jamais surgir-lhe no comando do exército imprevisto algum para o qual não tivesse uma solução. Quanto aos exércitos da mente, deve o príncipe ler as histórias, refletir sobre as ações dos homens excelentes, ver como se comportaram nas guerras, examinar as causas das vitórias e derrotas, a fim de poder escapar dessas e imitar aquelas. Mas, sobretudo, deve agir como antes agiram alguns homens excelentes, que se espelharam no exemplo de outros, que antes deles haviam sido louvados e glorificados, e cujos gestos e ações procuraram sempremente. É o caso de Alexandre Magno, que imitava Aquiles de César, que imitava Alexandre de Cipião, que imitava Ciro, que lera a vida de Ciro, escrita no Xenofonte,
e conhecerá depois na vida desse peão quanto deveu de sua glória àquela imitação e quanto de sua castidade, afabilidade, humanidade e liberalidade Cipião se conformava ao que Xenofonte escrevera sobre Ciro. Um príncipe sábio deve observar um comportamento semelhante e jamais permanecer ocioso nos tempos de paz, e sim com engenho fazer deles um cabedal para dele se valer da adversidade, a fim de que, quando mudar a fortuna, esteja pronto a lhe resistir. Das coisas pelas quais os homens, especialmente os príncipes, são louvados ou vituperados. Resta agora ver como deve comportar-se um príncipe para como seus súditos ou seus amigos. Como sei que muitos já escreveram sobre esse assunto, temo que escrevendo eu também seja considerado presunçoso, sobretudo porque ao discutir essa matéria, me afastarei das linhas traçadas pelos outros. Porém, sendo meu intento escrever algo útil para quem ler, parece-me mais conveniente procurar a verdade afetiva da coisa do que uma imaginação sobre ela. Muitos imaginaram repúblicas e principados que jamais foram vistos e que nem se soube se existiram na verdade, porque há tamanha distância entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que trocar o que se faz por aquilo que se deveria fazer, apreende sua ruína do que sua preservação. Pois um homem que queira fazer em todas as coisas profissão de bondade, deve arruinar-se entre tantos que não são bons. Daí se necessário a um príncipe, se quiser manter-se, aprender a poder não ser bom, e a se valer ou não disso segundo a sua necessidade, deixando as mais verdadeiras, afirmo quando se dos homens e principalmente dos príncipes, pois estar em posição mais elevada. Eles se fazem notar por certas qualidades que eles trazem reprovação ou louvor. Assim é considerado liberal e outro miserável, mísero para usar o termo toscano, porque avaro, em língua toscana, significa pessoa que deseja possuir por rapacidade, enquanto mísero é aquele que se abstém exageradamente de usar o que é seu. Um é considerado pródigo e outro ganancioso, um cruel e outro piedoso, um falso e outro fiel, um afeminado e pusilânime, e outro feroz e corajoso, um modesto e outro soberbo, um lascivo e outro casto, um íntegro e outro astuto, um duro e outro maleável, um ponderado e outro leviano, um religioso e outro incrédulo, e assim por diante. Sei que vão dizer que seria muito louvável que o príncipe, dentre todas as qualidades, as possuía as consideradas boas, não sendo isso, porém, inteiramente possível, devido às próprias condições humanas, que não permitem e necessita ser suficientemente prudente para evitar a infâmia daqueles vícios que detiveram o Estado e guardado na medida de possível daqueles que fariam perdê-lo, se não conseguir, entretanto, poderá, sem grande preocupação, deixar estar. Depois continuamos. Muito obrigado. Subscreva. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, boa tarde.